Bom dia, presidente. Bom dia, deputadas, deputados, todos que nos acompanham aqui nessa primeira sessão da semana. Um bom dia especial aos auditores, auditoras fiscais, da ativa, da inativa, que estão aqui mais uma vez cobrando diálogo por parte do governo do Estado e, principalmente, resolução e atendimento às demandas da categoria, porque na última quinta-feira foi feita uma reunião que simplesmente anunciou a possibilidade do aumento que chega aproximadamente só a 4%, que nem atende aos déficits da inflação, não como acontece com outras categorias. E essa recomposição salarial é constitucional, está dentro, eles não estão exigindo nada a não ser aquilo que está dentro da Constituição, que é o reajuste de acordo com a inflação. E nem isso o governo do Estado tenta fazer com a categoria tão importante que é a do fisco aqui no nosso Estado. Então, toda a nossa solidariedade, o nosso apoio, pode contar, espero, principalmente, líder do governo. Eu acho que uma das funções do líder é fazer essa articulação, esse intercâmbio, porque o Poder Legislativo tem essa atribuição de fazer essa articulação com o governo, para o governador não se achar dono do Estado e fazer aquilo que simplesmente ele acha que é devido ou não, mas que haja um diálogo, que haja... Eu tenho certeza que o Sindifisco apresenta dados, comprovação de que o governo tem, sim, condições de valorizar a categoria, mas, infelizmente, o governo do Estado tem um projeto em curso, que é o desmonte e o sucateamento dos serviços públicos no nosso Estado. É um projeto que começou desde quando eu assumi aqui em 2023, a tal PPE, Projeto de Parceria Estratégica com Iniciativa Privada, que é entregar a administração pública aos serviços privados. E, para isso, eles, para tentar ter a opinião pública a seu favor, eles fazem isso, eles desrespeitam, não dialogam, não analisam as reivindicações. Como eu disse, as reivindicações são direitos constitucionais, como a recomposição para esse ano, que já tem uma perda de mais de 7%, na atual gestão, a transformação de gratificações em vencimento para garantir segurança jurídica aos ativos e aposentados, porque, infelizmente, ele está com o projeto de tirar essas gratificações do vencimento, e isso prejudica a carreira. Outra reivindicação é a devolução do BAP inativo, que foi suprimido dos aposentados e pensionistas, a pauta do auxílio saúde e ajuste do último internível da carreira de auditor. Então, são algumas demandas que são apresentadas, mas pelo que foi colocado pelo governo na reunião da última quinta-feira, foi a possibilidade somente do reajuste de 4%, não correspondente nem às perdas inflacionadas. Então, Cristiano, seria importante que o governo, ao mandar os projetos, como já foram anunciados, pelo que a gente viu, teve já um acordo, chegou a um consenso, não era aquilo esperado do magistério, mas que, por isso que o magistério saiu do estado de greve. Há um reajuste aí da Polícia Civil, que corresponde às demandas das categorias, mas, infelizmente, com o Sindifisco, não há esse entendimento e não está o governo atendendo às reivindicações da categoria. Então, toda a nossa solidariedade, espero que a gente possa, como Assembleia, fazer essa intermediação e chegar em um consenso que seja melhor
para a categoria e fortalecer, assim, os serviços públicos. Eu falei no pequeno expediente também, né, sobre as violências que estão acontecendo no nosso país e especificamente aqui no nosso estado, né, nos últimos dias. Foram 3 feminicídios, né, um em Propriar, né, outro em Capela e aqui em Aracaju. E também aconteceu em São Cristóvão, né, uma mulher de 45 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, mesmo com medida protetiva, o agressor invadiu sua casa e tentou matá-la. Também a Propriar já havia, né, o assassino já havia um histórico, né, de violência contra as mulheres. E no início desse mês, senhor presidente, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos realizou uma audiência pública aqui na Sala das Comissões, justamente para falar, refletir sobre as falhas do Estado em relação à proteção às mulheres. E refletindo sobre isso, né, a gente recebeu várias denúncias. E como essa, né, que muitos desses criminosos já tinham medidas protetivas, mas infelizmente não estavam funcionando. Por isso, é muito importante fortalecer essa rede de proteção. E quando fala da falha do Estado, a gente não está falando somente do governo do Estado. A gente está falando de várias instituições que poderiam agir de forma conjunta, como a Secretaria de Segurança Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, essa própria casa, né, para que a gente possa levar para a sociedade algo muito importante, que é a desconstrução de comportamentos que geram violência. Mas, infelizmente, há uma morosidade no nosso país, por isso que eu faço um apelo aqui aos deputados que têm, né, ligação, que têm deputados federais na sua base, para que haja uma legislação urgente, né, das big techs, né, das redes sociais. Porque há um movimento, senhor presidente, que é denominado machosfera, né, que acaba também provocando, né, outro movimento que tem a ver com red pill, que são pessoas, homens, machos, entre aspas, né, porque eu fico muito em dúvida, esses machos que violentam as mulheres, agora seus parceiros, seus amigos, há uma cumplicidade tão grande. Agora, com a mulher, quando diz não, é violenta. Aí eu até desconfio, né, dessa masculinidade toda. É bom a gente avaliar, né? Tem um programa a nível nacional que a gente vê a cumplicidade dos machos entre eles, mas com as mulheres, quando ela diz não ao relacionamento abusivo, começa a violentar, a maltratar, porque, infelizmente, alguns homens são criados se sentindo superiores às mulheres e quando a mulher decide romper esse ciclo de violência. Então, é urgente a legislação para que homens não usem a internet, senhor presidente. Está ensinando os jovens como reagir quando uma mulher dizer não a um pedido de namoro e de casamento. Isso é inadmissível, esses vídeos serem circulados e que não haja urgente uma legislação, porque, infelizmente, o Congresso Nacional, inimigo do povo, está mais preocupado em proteger bandidos, como a PEC da blindagem, do que legislar a favor do povo brasileiro. Então, é urgente. Nós temos 8 deputados federais, a maioria de vocês tem vínculo com esse deputado, é pressionar urgentemente para que haja uma legislação. E outra coisa, sabe o que eles dizem, senhor presidente? Eu queria saber dos deputados, dizendo que as mulheres são responsáveis pelo fracasso dos homens. Né, que a culpa é das mulheres. Olha só, por eles, hoje em dia, não estão ocupando os espaços, que estão perdendo espaço contra as mulheres. A gente vive em um sistema patriarcal, onde os homens sempre dominaram todos os espaços de poder. E agora que as mulheres estão ocupando, ainda em pouca
quantidade, em minoria. E essas mulheres estão fazendo uma reflexão histórica sobre todas as violências, eles não aceitam mais. E é importante a gente pensar sobre isso, legislação. Não adianta a gente, tudo bem, é importante. E a gente não se mobilizar, não mobilizar os deputados que estão mais preocupados em perseguir, né, uma mulher trans como Erika Hilton, né, que foi eleita pela primeira vez presidenta da Comissão das Mulheres, que até então as pessoas nem sabiam quem era a presidente anterior. Mas quando é uma travesti ou uma mulher que tenha coragem de enfrentar, que é uma das parlamentares que mais tem legislações a favor dos direitos das mulheres e combate à violência, aí é perseguida porque eles estão mais preocupados, senhor presidente, né? Esse movimento reacionário de perseguir as pessoas que estão fazendo algo, que estão renovando a política brasileira, do que pensar um projeto para o nosso país, um projeto para combater as violências, um projeto para fortalecer o nosso Estado democrático de direito e garantir algo que é constitucional, que é a cidadania, que é a dignidade da pessoa humana. E a gente está passando um momento muito triste, então é muito importante há uma legislação urgente. E eu, né, aqui como deputada, a gente aprovou uma lei, como vereadora também eu aprovei uma lei que institui uma campanha permanente de combate ao machismo e valorização do protagonismo das mulheres na rede pública estadual, e que essa lei foi aprovada tanto na Câmara Municipal, que não foi efetivada. A gente tem várias legislações no nosso país que não são efetivadas, e aqui também eu estou tentando uma reunião, né, desde que a nova secretária da Educação tomou posse, porque com o secretário anterior era impossível de dialogar, porque ele se sentia dono. Quando a gente entregava a pauta lá, ele vinha falar de outros assuntos, misturar tudo. Eu estou tentando uma reunião, consegui só para o dia 30, né, de março, já no final do mês de combate, para que pelo menos esse mês fosse ser efetivado. Porque não adianta a gente estar legislando aqui, criando leis, e o governo do Estado de Sergipe colocando empecilho para efetivar leis. E porque como mestre em educação, como defensora dos direitos humanos, é importante sim que haja leis, né, para punir, como a Lei Maria da Penha, lei do feminicídio, mas é importante a gente refletir sobre as falhas. Não adianta mais a gente achar normal, né, uma educação em que o homem é superior às mulheres, colocar homens e mulheres em caixinhas, e isso é que gera esses comportamentos de violência. Então, como mestre em educação, que fez uma pesquisa da importância e dos impactos para combater a violência, a partir de projeto na educação, que leve uma reflexão, uma conscientização, uma sensibilização, principalmente dos nossos jovens, em relação ao respeito das mulheres. Porque todos esses casos de violência não é um desconhecido, não. Não é um homem desconhecido que vê uma mulher e que vai e violenta, não. São homens que mantêm um relacionamento afetivo há muito tempo e que mulheres não suportam mais viver um relacionamento tóxico e que decidem dizer não, porque os homens são criados desde pequenos a sempre escutar sim, a não aceitar o não. E isso acaba tornando superior, com esse sentimento de superioridade. Então, quando nós, pessoas trans, questionam esses papéis sociais, né, das caixinhas rosa e azul, tem a ver com isso, né, de como esses papéis, não é os papéis que são realizados de forma singular, individual. São papéis que são impostos, são expectativas que são dadas a crianças, e que essas crianças, principalmente homem, né? Se um homem não mostrar que são machos, né? Se
demonstrar um comportamento de sentimento é mulherzinha. Né? Porque ser mulher, para algumas pessoas, eu estou dizendo que isso, não é falando só da questão dos homens, não. As mulheres, é geral, esse comportamento misógino é geral em nossa sociedade. A gente precisa reconhecer que o machismo, como o racismo, como a LGBTfobia, o capacitismo, são estruturais. E são estruturais, a gente acaba reproduzindo porque são culturais, faz parte da nossa educação, da nossa cultura. E a gente não vai mudar nada se a gente não reconhecer, principalmente os homens. Porque a gente escuta muito, né, quando vai fazer entrevista, quando eu fiz minhas pesquisas, de que não, eu não sou machista, não. Né? É de não assumir, nós vivemos em um país estruturalmente machista, da mesma forma racista. A gente só vai mudar algo na gente, na nossa sociedade, se a gente reconhecer. Por isso que eu peço, né, para que a secretária, né, não só a Secretaria da Educação, né, a gente tem a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, que se junte com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Segurança Pública, né, com o Tribunal de Justiça. Eu acho que é importante, senhor presidente, fazer algo urgente. A própria Procuradoria da Mulher aqui, né, da gente refletir de uma forma conjunta. Eu fiz a audiência pública, a gente faz os encaminhamentos, mas muitas das vezes a gente não vê um resultado positivo. Então, eu creio que é algo que a gente deve se mobilizar cada vez mais e pensar nessas situações. Então, toda a solidariedade, né, às mulheres, né, brasileiras, né, que infelizmente estão sendo vítimas. Também quero aproveitar e dizer que essa violência que as mulheres estão sofrendo, tem a coisa básica. Quando você é uma mulher, que você se encaixa nos padrões, você aceita. Mas quando é uma mulher como a Procuradora Federal, aqui do Ministério Público de Sergipe, Gisele Brege, que é uma mulher, né, que tem, né, uma postura diferenciada dessa relação, postura não, uma aparência, não é só por causa que ela tem tatuagem, que ela tem um cabelo, né, e usar roupas diferentes daquilo que as pessoas acham que é normal, porque é tudo aquilo que você faz e se sinta bem, se sinta feliz, é normal, a gente não pode julgar. Ela, por ter gravado um vídeo junto, né, com o prefeito de Propriá, né, uma procuradora pública que está assumindo um papel, começou a sofrer vários ataques misóginos, sexistas, machistas, por causa da sua aparência. E não, eu vi algumas mensagens, porque eu não consigo ler tudo, quando esse discurso de ódio, mesmo os que eu recebo, eu não consigo ler todos, mas muitos eram até mulheres, né, que acabavam criticando porque era uma mulher. É a mesma concepção que a Érica Hilton está também vivenciando, porque foge dos padrões. Então, quando, né, uma mulher, principalmente ocupa espaço de poder, como a política, né, como o Ministério Público, como os órgãos que sempre foram denominados e de uma certa forma, dominados, na verdade, a palavra era essa, e que mostra uma postura diferenciada daquilo que sempre foi feito pelos homens, ela incomoda muito. E é essa incomodação que acaba gerando tanto a violência nas redes sociais, né, que eu fiquei sabendo que ela, né, vai abrir, né, está abrindo, né, processo judicial contra essas pessoas, né, que cometeram um crime misógino, machista contra ela, né, bem como todas as mulheres que ocupam espaço, né, como aconteceu com Marielle Franco, né, na política, de forma combativa, de forma diferenciada de práticas políticas, que algumas pessoas dizem não, né? Eu vi uma reportagem de um apresentador que também ofendeu a Érica Hilton, deslegitimando sua condição. Não, é porque ela fala demais, ela é muito violenta ao falar.
Porque eles querem até controlar como é que a gente fala, quando é que a gente age em relação a certas situações. E o comportamento de tanto, né, de Érica, tanto como a Marielle faz, e tantas essas mulheres que estão reivindicando e denunciando. 2 minutos, deputado. Obrigada, senhor presidente. É porque não aceitam mais esse tipo de comportamento, e que tem personalidade, e que não estão ali só ocupar por ocupar, estão ali para dizer que nós, mulheres, somos capazes, e que há problemas institucionais, estruturais em nossa sociedade, em todas as instituições e órgãos, e precisam ser vistos. Então, eu acho que esse debate é um debate muito amplo, a gente precisa de medidas, né, a curto prazo, mas, na minha visão, é através da educação e a nossa forma de percepção, de ver o outro. Por isso que nós, mulheres trans e travestis, pessoas LGBTs não binárias, são muito perseguidas, porque a gente questiona essa norma. A gente, de uma certa forma, questiona o que é ser homem e ser mulher, esse padrão de homem, que homem pode tudo e mulher tem de ser delicada, né? Mulher tem de estar nos espaços domésticos e nos serviços de cuidado, e o homem que tem de estar na política, que deve estar em direções. Então, é sobre isso para a gente refletir nesse momento tão difícil que estamos atravessando, e nesse mês, que é um mês de conscientização, de luta, né, contra essas violências e na garantia de direitos, né, de mulheres, né, de pessoas historicamente vulnerabilizadas, e a luta pelos direitos trabalhistas, como foi lido aqui a carta, né, do coletivo de mulheres, né, do núcleo de mulheres do Sindifix, tem a ver com isso, né? As mulheres que sempre elas estiveram na luta pelos direitos trabalhistas, porque os direitos trabalhistas têm a ver com isso, né? A garantia de dignidade, a garantia de que as mulheres possam se manter nesses espaços de forma igualitária em relação aos homens. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Até amanhã, na sessão aqui na Alêsia. A palavra do deputado Luciano Pimentel.